Então, olá, professores e professoras. Estamos iniciando mais um ciclo formativo referente ao nosso projeto de extensão, observatório e práticas de formação docente. Esse é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Amazonas. Eu sou a professora Karina de Araújo Dias, docente da Faculdade de Educação, do Departamento de Métodos e Técnicas, e sou coordenadora desse PIBEX. Nós estamos hoje iniciando a primeira palestra do nosso ciclo formativo do ano de 2025. Então, nós teremos aí, a partir de hoje, uma sequência de palestras, minicursos e webinários que vão atender especialmente 2 cidades do estado do Amazonas. Então, esse PIBEX está atendendo 4 escolas do município de Coari, interior do Amazonas, e 4 escolas do município de Manaus, capital. Então, é um prazer tê-los conosco. Todas as formações ficarão gravadas no nosso canal do YouTube e serão disponibilizadas por meio do link no Google Classroom. Nós pedimos que, após a palestra, vocês preencham o nosso link de formulário de presença para a emissão do certificado desse projeto de extensão. Todos os professores e professoras certificarão pela Universidade Federal do Amazonas via ProExt, que é o nosso programa de extensão. Então, ao final do ciclo formativo, nós faremos a contabilização das horas e será emitido um certificado proporcional à carga horária do professor e da professora no nosso PIBEX. Então, é um prazer receber no dia de hoje, para iniciar esse nosso ciclo, o professor Júnior Gabriel Sombra dos Santos, que é formado em Letras, Línguas e Literatura Inglesa pela nossa Universidade Federal do Amazonas. Ele é pós-graduado em Educação do Campo pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, Unila Salle, e é mestrando em Educação pelo nosso programa, o PPGE, e também servidor da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, aqui da nossa CEMED. E hoje o tema da palestra será Metodologias Ativas Voltadas para Línguas Estrangeiras, que foi um pedido de um dos nossos cursistas, porque é assim que a gente funciona no nosso PIBEX. Nós trabalhamos com formação continuada a partir das demandas dos nossos cursistas. Então, professor Júnior Gabriel, é um prazer recebê-lo. Fique à vontade para iniciar sua apresentação. Eu vou silenciar o meu microfone, mas qualquer coisa o senhor pode me chamar. Muito obrigada. Tudo bem, muito obrigado. Bom dia a todos e todas que estão presentes aqui no nosso encontro de hoje. Eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta bem simples, né? Vocês já viveram aquela experiência de uma aula em que a gente passava mais tempo copiando do quadro do que realmente aprendendo? Porque esse é um modelo que ainda é muito comum nas nossas escolas, né? Os alunos enfileirados, assim como nessa imagem, os alunos que são mais passivos, apenas recebendo as informações. E esse é um modelo que ele surgiu lá na era industrial, quando a escola tinha como uma função principal formar pessoas para o mercado de trabalho. Naquele momento, a gente precisava de trabalhadores que fossem obedientes, capazes de seguir ordens sem questionar. No entanto, hoje em dia, a gente está num contexto completamente diferente, né? As demandas do século XXI são outras, né? A sociedade mudou. Os desafios que os nossos alunos enfrentam são outros. Eles precisam ser críticos, eles precisam ser criativos e eles precisam saber envolver problemas e trabalhar principalmente em equipe, né? Um exemplo para a gente começar a nossa conversa é imaginar uma sala de aula com um professor de ciências. E o professor ele vai passar uns 40 minutos explicando a fotossíntese no quadro. Os alunos eles vão copiar, eles vão decorar aquele assunto para a prova e pronto. Agora, a gente pode fazer uma comparação com uma outra situação. Esse mesmo professor, ele pode levar uma planta para a sala de aula
e dividir os alunos em grupos. E aí ele vai pedir que os alunos façam uma investigação sobre o que acontece com a planta se ela ficar sem luz. Ou então, o que acontece com a planta se ela ficar sem água. No final, ele vai pedir que os alunos apresentem as suas conclusões. E aí a gente vai notar uma diferença, que nesse segundo cenário, os alunos eles estão mais ativos, eles estão experimentando e eles estão descobrindo. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que a gente pode transformar a nossa sala de aula em um espaço que seja dinâmico, colaborativo e significativo, onde o aluno ele vai deixar de ser o espectador e ele vai passar a ser o protagonista do próprio aprendizado. Do próprio aprendizado dele, né? E aqui que está a grande ideia da nossa conversa de hoje, que são as metodologias ativas, né? Porque as metodologias ativas, elas vão colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. Porque as metodologias, elas não são apenas uma moda que vai passar, e muito menos elas não são um conjunto de técnicas bonitinhas ali que a gente vai empregar durante o momento, né? É uma mudança de paradigma na forma como a gente pensa o ato de educar. Quando nós falamos de metodologias ativas, nós não vamos apenas falar de usar novas tecnologias ou falar sobre ferramentas digitais que são modernas. O que está em jogo é a maneira como a gente entende o aprender, né? O aluno deixa de ser esse receptor passivo de conteúdo e ele vai passar a pesquisar, a questionar, a resolver problemas e construir esse conhecimento junto com os colegas, né? A gente pode fazer essa comparação com o ato de aprender a andar de bicicleta, né? A gente pode assistir vídeos ensinando a andar de bicicleta, a gente pode ouvir alguém explicando toda a teoria de como é esse processo de andar de bicicleta, mas a gente só vai aprender quando a gente for lá praticar. Quando a gente vai lá e cai, quando a gente tenta se equilibrar, quando a gente tenta de novo e vai melhorando conforme o tempo for passando, né? E na sala de aula, é um processo que é parecido, porque a gente pode pensar, por exemplo, numa aula de matemática. Se o professor resolve todos os exercícios no quadro e o aluno ele vai lá e copia, ele pode até decorar o passo a passo. Agora, quando o professor propõe um desafio em grupo e ele pede que os alunos discutam entre si e testem diferentes soluções, aí sim que o aluno está experimentando, ele está errando, ele está corrigindo, ele está avançando nesse processo de aprender. E é justamente por isso que as metodologias ativas funcionam tão bem, porque elas refletem a forma como a gente realmente aprende, que é pela prática, pela experiência, pelo fazer, né? Colocar a mão na massa. E essa mudança de paradigma é essencial para preparar os nossos alunos para os desafios que eles enfrentam no mundo real. O desafio de hoje é essa transição, que é sair desse ensino mais passivo e caminhar para um ensino que seja mais ativo. Porque, de um lado, nós vamos ter um modelo mais tradicional de ensino, onde o foco é em memorizar informações, é em reproduzir conteúdos, onde existe pouca interação entre os alunos. E esse modelo, ele funcionou no passado, né, quando o objetivo era formar pessoas para tarefas que eram até então repetitivas, né? Mas ele não prepara os nossos alunos para as demandas do agora, do século XXI, né? E desse outro lado aqui da tela, no ensino ativo, nós temos um modelo que vai focar no desenvolvimento de certas competências, como o pensamento mais crítico, como a criatividade e a colaboração, né? Agora, voltando aqui para vocês, se vocês fossem alunos do sexto ao nono ano, que é a minha realidade, né? Qual desses dois modelos vai soar mais interessante para vocês? Esse ensino mais passivo ou esse ensino mais ativo, onde vocês vão estar mais elétricos, vão estar se mexendo mais? É algo que a gente
mais o ativo, né, de acordo ali com a Karina, né? E é exatamente isso que as metodologias ativas oferecem, um caminho para preparar os alunos para o mundo que está em constante mudança, né? Porque, no fim das contas, mais importante do que decorar os conteúdos que estão lá na lousa é aprender a aprender, né? Acho que é uma frase que é muito popular nesse momento que a gente estuda a educação. E aqui, a gente pode lembrar uma situação que é comum, né? A gente pode usar a matéria de física, por exemplo, quando o professor ele precisa ensinar as fórmulas para uma prova. O aluno ele decora aquelas fórmulas para tirar a nota que ele precisa tirar para passar de ano. Mas quando ele precisa resolver um problema que é real, como calcular a melhor fórmula para construir uma rampa na escola, por exemplo, ele percebe que decorar todas aquelas fórmulas não vai ajudar muito ele naquele momento, porque ele vai precisar compreender, fazer a aplicação daquelas fórmulas e pensar de uma forma mais criativa. E aí ele pode enfrentar uma certa dificuldade se ele está inserido nesse ensino mais passivo, né? Então, a questão aqui não é apenas qual é o melhor modelo, mas sim qual é o modelo que melhor prepara os nossos alunos para esse mundo que está em constante mudança. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, né? Eu vou apresentar aqui algumas metodologias ativas que podem ser grandes aliados nesse processo de mudança de ensino, né? E aí, nos exemplos que eu vou citar agora, eu acabei englobando as outras disciplinas, né? Eu não acabei ficando só na língua inglesa. Eu acabei abrindo um pouco mais o leque de possibilidades, né? Mas a gente sempre pode adaptar, né? A primeira metodologia ativa que a gente vai falar hoje é a sala de aula invertida, ou então a flipped classroom, né? Essa é uma das metodologias que, de acordo com as minhas pesquisas, é uma das mais populares, é uma das mais conhecidas, né? E qual é a lógica por trás dela? É muito simples. O conteúdo teórico é estudado em casa, e o tempo da sala de aula é usado para praticar, para discutir e aplicar o conteúdo, né? E seguindo essa metodologia, isso traz pelo menos 3 grandes benefícios. O primeiro benefício é relacionado ao aluno, porque o aluno ele vai aprender no próprio ritmo, né? Ele pode pausar, ele pode rever, ou ele pode até avançar conforme a necessidade dele. Conforme a necessidade dele, né? O segundo benefício é relacionado ao professor, porque o professor ele vai conseguir dar mais atenção justamente ali no momento em que o aprendizado está acontecendo. Ele vai conseguir identificar se o aluno está com dificuldade, trabalhar aquela dificuldade na hora, ou ele vai até perceber se o aluno já está um pouco mais avançado e pegar um pouco mais pesado ali para fazer com que o aluno caminhe mais longe, né? E o terceiro benefício é relacionado ao tempo de sala de aula, que é uma coisa assim que a gente tenta trabalhar ao máximo, né? Porque esse tempo vai se tornar mais interativo, porque aí a gente vai poder trabalhar com debate, com trabalhos em grupos, e a colaboração vai ser infinitamente maior, né? Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é na matéria de língua portuguesa, né? Supondo que o professor queira trabalhar análise sintática, e no lugar do professor trabalhar 40 minutos explicando as regras dessa análise sintática, o professor ele pode gravar um vídeo curto. E ele envia esse vídeo para os alunos assistirem em casa, ou então ele pode passar um texto, um material para os alunos analisarem em casa. E aí, no encontro em sala de aula, esse tempo ele vai ser usado para resolver esses exercícios, né? Resolver em grupo, claro, debater frases do dia a dia, ou até mesmo corrigir outros textos, né? O aluno chegando preparado dentro da sala de aula, ele participa infinitamente mais do que chegando despreparado e gastando o tempo dele ali copiando os assuntos, né? Quem já tentou inverter pelo menos uma parte da aula sabe que os alunos ficam muito mais participativos quando eles chegam com uma base e eles estão prontos para discutir e construir juntos esse conhecimento, né?
E essa metodologia aqui, a sala de aula invertida, é muito eficaz para aqueles conteúdos que vão exigir uma compreensão teórica, né? Tanto a compreensão teórica quanto uma aplicação mais prática. E é uma forma de transformar o tempo da sala de aula em algo extremamente mais produtivo. A segunda metodologia que nós vamos falar hoje é a instrução por pares, que ela parte de um princípio bem simples e poderoso, né? Que muitas vezes o colega que está ali do lado do aluno, ele consegue explicar melhor do que o professor, né? E o processo funciona de uma forma simples, né? O professor ele vai chegar apresentando um conceito, e, em seguida, ele vai propor uma questão desafiadora sobre esse conceito que foi apresentado. E, logo em seguida, ele quer identificar o que o aluno já sabe sobre esse conceito que ele apresentou, né? E depois que ele escuta todos os alunos falando sobre esse conceito, ele vai pedir que os alunos troquem informações, né, para saber para eles trocarem essas informações e irem construindo esse conhecimento, né? Depois que eles fazem essa parte, eles vão discutir em pares ou em grupos, tentando convencer uns aos outros de qual é a melhor resposta, né? E só no final o professor vai fazer uma nova rodada de perguntas para verificar se a compreensão evoluiu, se eles ficaram ali no mesmo patamar. Geralmente os alunos evoluem, porque eles vão trocando ideias e vão vendo quem está mais correto, quem está menos correto, e vão mudando de opinião conforme eles vão trocando as informações, né? E essa é a chave da instrução por pares, né? Porque o momento de discussão entre os colegas é que a mágica acontece. Porque para convencer o outro colega, o aluno ele vai precisar argumentar, né? Então, ele precisa colocar em palavras tudo que ele entendeu ali do conceito que o professor explicou. E isso vai fortalecer esse momento de aprendizagem, né? Um exemplo prático que a gente pode trazer pode ser da disciplina de ciências, né? O professor pode perguntar o que acontece com a massa de uma planta quando ela cresce. E aí os alunos podem falar que a massa vem do solo, outros podem falar sobre gás carbônico, algo do tipo. E aí, depois dessa votação inicial, eles vão conversar em pares, eles vão trocar ideias, vão discutir. Alguns podem trazer a questão da fotossíntese, outros podem trazer a questão do gás carbônico, e aí quando o professor faz a segunda rodada de votação, né, a segunda rodada de perguntas, a quantidade de respostas corretas pode aumentar, né? Esse método aqui, a instrução por pares, ela não apenas melhora o entendimento conceitual, mas ele também vai desenvolver habilidades de comunicação, de argumentação e principalmente de pensamento crítico, né? Porque os estudos vão mostrar que os alunos eles vão ter, inicialmente, uma facilidade para aprender trocando as informações entre eles do que ouvindo uma pessoa de fora fazendo uma explicação pronta. Então, esse aqui seria a instrução por pares ou adaptando, né, a instrução por grupos. A nossa próxima metodologia é a aprendizagem baseada em problemas, ou, como a gente chama em inglês, o PBL, né? Que ela inverte a lógica do ensino tradicional, porque aqui a aprendizagem vai começar com um problema real. Então, a gente vai levar um problema real para a sala de aula. E no lugar de apresentar uma teoria, o aluno ele vai ser desafiado a resolver algo que ainda não tem uma solução imediata. E o processo geralmente é feito em 5 etapas. A primeira parte, o grupo vai receber um problema que é autêntico. Na segunda parte, o aluno vai identificar o que ele já sabe sobre aquele problema e o que ele ainda precisa aprender a respeito desse problema. Na terceira parte, ele vai partir para as pesquisas, né, sobre essa situação. E ele precisa buscar novas informações relacionadas a esse problema. Na quarta parte, ele volta para o grupo e ele vai compartilhar todas essas descobertas que foram feitas, né,
para, na quinta e última parte, eles aplicarem todos esses conhecimentos, porque eles precisam resolver esse problema, né? Propor uma solução para esse problema que foi jogado lá no início da metodologia para eles, né? E esse método é muito valioso porque desenvolve 3 competências. A primeira, novamente, a questão do pensamento crítico. O segundo, a colaboração. E o terceiro, a autonomia, né? Ou seja, o aluno ele vai aprender o conteúdo e, ao mesmo tempo, ele vai aprender de forma independente, né? Depois ele vai trocar as informações ali. Um exemplo, a gente pode citar aqui na matéria de geografia. O professor ele pode querer falar sobre urbanização. E aí ele pergunta quais são os impactos do crescimento desordenado da cidade onde a gente mora. E aí, a partir dessa pergunta, os alunos podem pesquisar dados sobre migração, sobre habitação, transporte, saneamento e até mesmo meio ambiente. E aí, depois de toda essa discussão em grupo, né, eles vão atrás das possíveis soluções para esses problemas, né? Eles podem encontrar respostas como mobilidade urbana, o projeto de conscientização sobre descarte de lixo. E aí, nesse processo, eles não apenas vão aprender sobre geografia, mas eles vão desenvolver visão crítica, vão desenvolver a solução prática de problemas e vão resolver a questão ali dos problemas da realidade que eles estão inseridos, né, da realidade local. E esse é o grande diferencial da aprendizagem baseada em problemas, porque ele conecta os conteúdos da escola ao mundo real, né, e faz do aluno protagonista ativo no processo de aprender. Às vezes é muito comum a gente escutar dos alunos que eles não veem um sentido no que eles estão aprendendo na sala de aula. Eles não veem como eles vão aplicar aquele assunto na vida real deles. E aí, essa metodologia é algo que eles veem de forma mais concreta, né? Acho que de todos que a gente vai ver, essa aqui é que vai pôr eles, que vai fazê-los de enxergar de uma forma mais direta. A próxima metodologia que a gente vai falar a respeito é a aprendizagem baseada em projetos, né? Que ela é bem parecida com a anterior. A diferença aqui é que o foco é criar um produto final. Lá a gente tinha que resolver um problema, aqui a gente tem que criar um produto final, né? Algo que seja mais concreto e que mostre que os alunos aprenderam, né? Alguma coisa. Aqui na aprendizagem baseada em projetos, os alunos, eles geralmente vão desenvolver projetos interdisciplinares. Então, você vai começar na língua inglesa e provavelmente vai acabar lá na matemática, né? E sempre conectados ao mundo real, né? Não vai se tratar apenas de estudar, mas vai colocar a mão na massa, vai ter que fazer acontecer alguma coisa. Então, se a gente for falar de história, a gente quer falar sobre o período da ditadura militar, o professor pode querer propor um desafio, um projeto do tipo: como é que a gente pode contar a história da nossa comunidade durante o período da ditadura militar de uma forma que todos compreendam e todos reflitam como é que foi que ocorreu esse período aqui, né? E os alunos, eles podem produzir uma exposição a partir dessa pergunta norteadora, eles podem produzir um documentário em vídeo, podem fazer um painel interativo com fotos, com depoimentos das pessoas mais velhas ali que vivenciaram esse período, com documentos históricos, né? E aí, a partir daí, eles não só vão aprender sobre história, mas eles vão desenvolver as habilidades de pesquisa, de interpretação crítica, de comunicação e também de criatividade, né? Os principais benefícios da aprendizagem baseada em projetos é a integração de múltiplas disciplinas, né? Porque o projeto, como eu falei, né, ele pode envolver história, mas ele vai passar por português, vai passar por artes, vai passar por matemática, vai desenvolver a questão do trabalho em equipe, já que o grupo precisa organizar todas as tarefas, precisa tomar as decisões para que o trabalho seja feito de uma forma benéfica a todos ali, né? Vai estimular a criatividade e a inovação, porque eles vão precisar pensar de formas diferentes de apresentar aquele conhecimento, e vai trabalhar a questão da gestão do tempo e a gestão de recursos, porque todo projeto exige esse planejamento
para que ele seja executado de uma forma positiva, né? E a grande sacada aqui é que a escola vai deixar de ser um espaço de teoria e vai passar a conectar de novo os assuntos da vida real àquilo que a gente está estudando na teoria, né, na escola. E aqueles alunos que geralmente eles se desmotivam com o ensino tradicional, essa metodologia vai dar um propósito e vai mostrar que aprender pode gerar algo significativo e extremamente concreto, né, para eles. A última metodologia que a gente vai falar hoje é uma que tem crescido bastante nos últimos tempos, que é a gamificação. Por que que ela tem se tornado popular? Porque ela traz os elementos que tornam os jogos tão motivadores, né? Mas a gente tem que ter cuidado ao trabalhar com a gamificação, porque não é simplesmente levar joguinhos para a sala de aula. O objetivo dessa metodologia é transformar as atividades comuns em desafios que sejam mais envolventes para os alunos, né? Um exemplo que a gente pode trabalhar aqui pode ser o da língua inglesa. A gente quer trabalhar, por exemplo, vocabulários, né? E no lugar de levar os exercícios soltos para eles só responderem, a gente pode dizer para eles que eles são exploradores e que eles estão numa missão, né? E aí, cada enigma que os grupos resolvem, que pode ser traduzir uma frase, ou então formar sentenças corretas em língua inglesa, vai fazer o grupo avançar nesse jogo que nós vamos criar, né? E existem alguns elementos na metodologia de gamificação que são comuns, né? Que é a questão dos pontos e das recompensas, a questão de rankings e de competições, a questão de badges e de conquistas, que são os pins que a gente pode dar para cada grupo conforme eles vão avançando no jogo, e a colaboração em equipe, né? Que eles vão precisar se unir para superar os desafios e completar as missões para vencer lá no final, né? E eu acredito que a gamificação funciona porque ela ativa essa motivação entre os alunos, né? Eles vão estar brincando ali e muitas vezes nem vão perceber que vão estar aprendendo ao responder as perguntas que a gente vai estar fazendo, né? Eles vão trabalhar a autonomia, vão trabalhar a superação, né? E vão encontrar um propósito em tudo aquilo que eles estão fazendo. Eles não vão estar respondendo as atividades só por estar respondendo, né? Vai dar um sentido para tudo aquilo que eles estão fazendo. Na minha matéria, por exemplo, de língua inglesa, a gente pode transformar os exercícios de gramáticas em missões e desafios que podem ser mais interativos, onde os alunos vão se envolver mais, eles vão aprender mais, e a prática do idioma vai ser mais significativo, em vez de decorar só as regras isoladas ou decorar vocabulário de forma isolada, né? O resultado, que a gente espera, pelo menos, é que a sala de aula deixa de ser um espaço de repetição e vai se tornar um lugar mais dinâmico, mais divertido e mais desafiador, mantendo os alunos mais engajados, motivados a aprender aquele assunto que a gente quer trabalhar em sala de aula, né? E perante todas essas metodologias que a gente viu aqui, que foram 5, né? A gente pode ficar com uma dúvida. Qual é o papel do professor? O professor perde a sua importância? E a resposta é não. Na verdade, o professor ele assume papéis ainda mais essenciais, né? A diferença é que esses papéis eles vão se alinhar com as necessidades do século XXI. E quais são esses papéis? Eu destaquei aqui basicamente 3, que é o papel de orientador, de mediador e de inspirador, né? O primeiro, que é o papel de orientador, porque ele vai guiar a descoberta dos alunos, né? Ele vai fazer as perguntas que vão ser mais provocativas, ele vai sugerir caminhos, ele vai ajudar a construir esse conhecimento, né? O segundo, que é como mediador, porque ele vai facilitar as discussões e as colaborações que vão acontecer entre os alunos, né? Ele vai ajudar a resolver conflitos, ele vai estimular a escutativa e vai promover a construção coletiva desse conhecimento. E o terceiro papel, que é o de inspirador, porque ele vai conectar o conteúdo ali da sala de aula com a vida real. E fazendo isso, a gente espera despertar a curiosidade dos alunos, né? Mostrando a relevância,
contextualizando esses conceitos e incentivando os alunos a irem além do básico, né? Uma comparação que a gente pode fazer é pensar no professor como se ele fosse um maestro, né? Porque ele não toca todos os instrumentos, mas ele conduz a orquestra para que a música aconteça no final. E esses papéis, eles exigem preparação e habilidade, porque não vai bastar o professor saber aquele conteúdo. Ele vai precisar saber desenhar essas experiências mais significativas, ele vai precisar fazer as perguntas que estimulem esse pensamento mais crítico dos alunos, e ele vai ter que saber dar esse feedback de uma forma mais construtiva para eles, né? Então, dessa forma, as metodologias ativas em nenhum momento vai diminuir o papel do professor. Pelo contrário, ele vai elevar a atuação a um patamar de maior complexidade, de maior relevância e de maior impacto, né? Deixando de ser transmissor de informação e passando a ser facilitador de experiências e de aprendizagem, fazendo com que o aluno tenha sentido e transformando ali a realidade que o aluno está inserido, né? Então, as metodologias ativas, elas, novamente, né, repetindo, elas não são uma moda passageira, elas vão além dessas técnicas modernas, né? Elas respondem uma questão fundamental. Nós, né, que somos professores, nós queremos formar alunos como espectadores ou como protagonistas, né, do próprio aprendizado? Porque se o nosso objetivo é formar cidadãos que estão preparados para o século XXI, a gente precisa oferecer experiências que vão desenvolver a autonomia dele, a colaboração e o pensamento crítico, porque não basta memorizar, eles precisam praticar e eles precisam refletir e saber tomar as decisões certas nesse percurso, né? Enquanto eu preparava essa apresentação, eu encontrei essa frase do John Dewey, né, que é um educador, que ele fala que a educação não é a preparação para a vida, a educação é a própria vida. E é exatamente isso que as metodologias ativas buscam, trazer para a sala de aula experiências que sejam autênticas e que refletem, né, os desafios do mundo real. Isso significa que aprender não é só preparar para o futuro, mas viver o que está acontecendo agora, no presente, né? E é nisso que as metodologias ativas se fundamentam, que é transformar a sala de aula, novamente, em algo mais dinâmico, em algo mais participativo e principalmente significativo, né? Então, o convite que eu faço a vocês é refletir. Como é que a gente pode transformar a nossa sala de aula para que cada aluno seja esse protagonista, né, nas nossas aulas? E agora eu quero deixar aqui uma provocação, né? Por onde que a gente começa? Qual é o caminho que a gente pode seguir para transformar a nossa sala de aula, né? E aí, a dica que eu dou é que a gente não precisa transformar logo de uma forma radical, a gente pode ir passo a passo. O primeiro é escolher uma metodologia, né? E quando a gente for escolher essa metodologia, tem que ser feita baseada na nossa realidade, na realidade dos alunos, que faça sentido, né? Focando no que a gente consegue implementar de uma forma que seja consistente. Depois dessa parte de escolher metodologia, a gente vai planejar uma aula piloto, escolhendo um conteúdo que a gente já tenha mais familiaridade, que a gente domine. Por quê? Porque a gente vai ter que elaborar atividade que permita que o aluno seja o protagonista, né? Que ele interaja com aquele conhecimento. E aí, a partir desse momento que a gente planejou a aula, a gente vai implementar essa aula e vai fazer várias observações, né? E aí a gente vai olhar coisas como foi que os alunos reagiram enquanto a gente aplicou a aula? Quais foram as partes que funcionaram bem? Quais foram as partes que não funcionaram tão bem, né? Que precisam de ajustes? A observação é essencial para entender qual foi o impacto real dessa metodologia, né? Se funcionou, se não funcionou. E a última parte é ajustar, adaptar e evoluir, porque não vai existir uma receita única, nem uma fórmula que vai funcionar em todos os ambientes, né? Então, numa turma funcionou a gamificação, mas aí eu tentar a gamificação numa outra turma, talvez não vá dar certo, eu vou ter que tentar uma outra metodologia, né? Eu acho que essa é a parte
dá trabalho, né? Mas é a parte divertida de ser professor, que a gente tem essa possibilidade de brincar na forma de trabalhar. Né? O importante é experimentar, é refletir e se dar a oportunidade de melhorar continuamente, né? E, finalmente, gente, eu quero deixar uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui, né? Qual será o seu primeiro passo nessa jornada de transformação, né? De transformar a nossa sala de aula em um ambiente mais dinâmico, né? E é dessa maneira que eu encerro a minha apresentação. Eu quero deixar o meu muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que essa apresentação tenha inspirado vocês, né, que um pouquinho aí, tenha ajudado vocês a repensar as suas aulas, a colocar os alunos no centro e a tornar o aprendizado mais dinâmico, mais colaborativo e, principalmente, mais significativo para eles. Muito obrigado, gente. Bom dia. Obrigada, professor Gabriel, pela sua maravilhosa exposição. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de aprender contigo algumas possibilidades dentro das metodologias ativas, principalmente pensando em como operacionalizar, né, isso na educação básica, né? E, de alguma forma, a gente tem conseguido perceber algumas iniciativas, né, de docentes, no sentido de tentar transformar um pouco mais a sua prática, pensando em tornar o aluno mais protagonista do processo educativo, né? Então, eu fico aqui imaginando como que a gente poderia pensar nisso na questão formativa, né, do professor e da professora. Puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, porque eu sou pesquisadora da área de formação inicial e continuada, né? Porque eu acho que é um caminho para a gente pensar nessa transformação do processo a partir da formação docente, né? E não só na universidade, na formação inicial, que eu acho que seria, né, a chave para a gente iniciar. Quer dizer, nós vamos formar o professor e a professora já a partir da universidade, pensando as metodologias ativas. Então, eu acho que está aí colocado o desafio de pensar isso já dentro da universidade, na formação inicial. Mas a gente não pode esquecer daquele professor e daquela professora que já se formaram há 20, 30, né, anos, até mais, né, porque a tendência das pessoas é acabar ficando e se aposentando cada vez mais tarde, que não tiveram a possibilidade de ter esse processo formativo pensando nessas novas abordagens, né? Que se formaram muito mais para pensar nesse ensino passivo, né? Nas aulas tradicionais, na metodologia expositiva, né? Quiçá dialogada, né? Então, eu fico pensando que o desafio maior é a gente pensar em incluir essa discussão na formação, né, na formação docente. E aí, assim, para puxar aqui, para a gente iniciar esse debate, né, uma questão, assim, para ti, como fazer isso diante de uma formação ainda que é muito tradicional, né? Ou seja, e aí fazendo um meia-culpa também, né, e uma reflexão bem prática, nós, professores universitários, ainda somos extremamente tradicionais, né? Então, iniciar esse processo de discussão dentro da própria universidade é também um desafio, né? E eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, assim, como que a gente começa? Como que a gente dá esse pontapé inicial para mudar essa prática? Olha, eu acredito que tudo começa através do incentivo, né? Eu confesso que eu ainda não tenho tanta experiência trabalhando em universidades, né? Mas eu vejo, assim, pela minha vivência, que o incentivo lá da minha experiência da educação básica é um colega incentivando o outro, que abre as possibilidades. Eu digo isso porque, às vezes, existem algumas demandas que vêm da secretaria, e aí todo mundo já começa dizendo não, que não vai fazer, e é só com do tipo assim, tentar, tipo, não, vamos tentar por esse caminho, vamos tentar por outro caminho. E aí a gente vê que é possível fazer, e aí a partir do colega, a gente vê, eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer dessa outra forma. Então eu acho que a conversa é por aí, né?
Eu acredito que seja esse o caminho inicial, né? Agora, realmente, isso que você falou, eu concordo. Eu voltei para a academia muito recentemente, agora no mestrado, né? E eu percebi que esse período que eu fiquei afastado, a sala de aula não mudou tanto assim, né? A metodologia dos professores não mudou tanto assim desde o período que eu estava lá, né? Eu confesso que eu pensei que quando eu voltasse para a pós-graduação, as aulas seriam diferentes, e não. Está sendo muito parecido com o que era na graduação, né? E eu acredito que essa conversa na pós-graduação já é bem mais complexa, porque, querendo ou não, a gente já vai lidar com a carreira da pessoa, né? E aí, lidando com a carreira da pessoa, a gente pode atingir sem querer o ego ou algo do tipo, né? Então, eu sinto que é uma conversa mais delicada se a gente for pensar na pós-graduação, né? Tem umas questões aqui interessantes no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, a Shirlene está colocando, né, que o Classroom é muito dinâmico, que a instrução por pares pode ser usada até na educação infantil, né, com certeza. E aí tem algumas questões aqui, a Fernanda faz uma questão. Qual dessas metodologias que o professor Gabriel gosta mais de aplicar em sala de aula? E qual delas que os alunos se engajam mais? Olha, qual que eu mais aplico geralmente é a gamificação, né? Até porque que é o objeto de pesquisa da minha dissertação, então a minha cabeça já calcula mais rápido como é que eu posso adaptar os assuntos de língua inglesa para lá, né? Mas a minha metodologia, assim, que está lá no meu coração, assim, que eu gosto bastante, é dos projetos, né? De chegar e propor um projeto para os alunos, né? Até porque esse projeto ele vai ser trabalhado ao longo de várias aulas, né? A gamificação não. Geralmente você consegue, dependendo do que for, né, do assunto que você está trabalhando, você consegue começar e finalizar numa aula, ou então no máximo em 2 aulas, né? Mas o de projetos é legal porque existe a possibilidade de, além de trabalhar várias disciplinas, você trabalhar ao longo de várias aulas e isso vai crescendo e vai estimulando ainda mais. É muito comum os alunos virem com muitas ideias conforme as aulas vão acontecendo, né? Agora, qual delas que os alunos engajam mais? Com certeza a gamificação. Ainda mais quando é muito colorido. Eu trabalho do 6º ao 9º ano, né? Então a minha realidade é essa. Então quando vem algo muito colorido, então quando a gente leva eles para o laboratório de informática, nossa, é um prato cheio para eles. É festa, né? Tem uma pergunta muito boa aqui, desculpa interromper. Indica também como avaliação em substituição? Com certeza, com certeza. Eu geralmente fiz esse ano foi o ano que eu decidi experimentar avaliações diferentes, fugindo desse escopo mais de impressão e coisas do gênero, né? Então eu apliquei muita prova oral e eu me desafiei a aplicar essas provas orais assim, e eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que os meus alunos não iam ser capazes e eles me surpreenderam de uma forma positiva, porque foi muito bom o desempenho deles, eu fiquei muito contente. Foi muito trabalhoso, mas o resultado me deixou muito feliz, muito feliz. Então, com certeza, dá para trabalhar a avaliação, metodologia, com certeza. Tem um comentário também aqui no chat, né, da Shirlene, que é um processo que os professores precisam passar, porque os alunos necessitam de mudanças, né? E aí a Fernanda complementa, né? Realmente o incentivo dos colegas professores anima muito, porque normalmente ele aplicou. Então, eu acho que esse incentivo por pares, realmente, e você vê, né, que o seu colega está inovando e você está ficando ali, né, naquele ensino tradicional, eu acho que dá um sentimento também, assim, de peraí, né, vou tentar fazer alguma coisa também, os alunos estão gostando, ficam referindo, e eles falam mesmo, né, a professora está fazendo isso e não sei o quê, do tipo, e aí, você não vai fazer nada? Então, principalmente, né, anos finais e ensino médio, eles falam mesmo, né, quando eles gostam e quando eles não gostam.
Então, eu acho que, às vezes, o incentivo para esse start se dá, né, pelos próprios pares mesmo. É uma competição saudável, né? E às vezes o que o colega faz acaba abrindo a tua mente, né? Porque, por exemplo, o que o colega de matemática faz, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer, mas como eu posso adaptar para a minha realidade? Como o colega de história fez assim, assim, assim. Como eu posso adaptar para cá? Eu gosto muito de trabalhar assim. E lá na minha escola, a gente conversa bastante, a gente tem muito essas conversas, então a possibilidade dessa adaptação é muito grande. É por isso que eu acredito que esse incentivo dos colegas é um dos pontapés iniciais, né? É uma ótima maneira de começar essa mudança. Mais alguma questão, gente? Fiquem à vontade, ou para colocar no chat, ou mesmo abrir o microfone. Tem mais uma questão ali, professor. O senhor já usou o IA para montar os jogos de gamificação? Pergunto porque eu não sei criar os jogos. Sim, gente. Eu acho que esse debate, né, se a IA é aliada ou é inimiga da educação. Eu sou do lado que acredito que a IA veio para ser aliada da educação, né, porque ela pode abrir a nossa mente para novas possibilidades. E eu geralmente, os jogos que eu já montei, eu não usei tanto IA, mas eu acredito que hoje tem uma IA chamada, acho que é Teach, o nome. Esse mesmo, deixa eu escrever aqui no chat. Que é uma IA focada justamente para professores, né? E eu acredito que lá a gente consegue trabalhar com essa questão de jogos, né? E lá, com certeza, ela vai te dar um norte de como é que tu pode criar um jogo e criar um jogo do jeito que você quer, né? Ela não vai te dar o jogo pronto, mas um norte, assim, de como montar, das regras, por exemplo, porque quando eu comecei a ser professor de inglês, eu fui trabalhar em cursinho e eu odiava competição, porque um aluno ganhava, o outro perdia, aí eu ficava com dó do aluno que perdia, porque ele ficava com cara feia, e aí eu não entendia como é que eu poderia mudar esse cenário. Depois de muito tempo trabalhando com os outros colegas e ganhando experiência, foi que eu vi que todo mundo dava para ganhar, né? Dava para ganhar. Mas foi um processo que eu precisei passar para mudar a minha concepção acerca de jogos, né? Então, com certeza, a IA é uma aliada na educação, desde que a gente saiba usar, né? Não vai pegar lá a primeira resposta que ela dá sem ler, pelo amor de Deus, né? Temos de ser críticos com a IA. Que mais, gente? Mais alguma questão para o professor Gabriel? Opa, tem sim. Com poucos recursos tecnológicos. Olha, essa aqui é complicada. Como o professor pode adaptar metodologias ativas em turmas muito grandes, né? Eu acredito que a melhor dessas que a gente estava conversando é a instrução por pares, que no caso seria a instrução por grupos, né? E ainda assim, não seria... Você provavelmente não vai conseguir realizar tudo numa aula só. Você vai ter que fazer um planejamento para trabalhar em um grupo de aulas aí para fazer, né? Geralmente, todas as aulas que eu aplico, toda a minha realidade dentro da escola pública, eu não tive muitos recursos tecnológicos, né? Hoje que na minha escola a gente tem um laboratório de informática, mas anterior a isso eu trabalhava com impressão, ou então eu mesmo pegava uma folha de caderno, uma folha A4 branco e ia escrevendo mesmo, ia cortando. E eu confesso que eu preferia o modo antigo à tecnologia mesmo, né? Porque às vezes a gente quer contar com energia, com internet, acaba ficando na mão, né? Então eu acho que das metodologias que a gente conversou hoje, a instrução por pares é a que melhor funcionaria com grupos muito grandes. Você está falando de grupos grandes, 45, 50 alunos, né? É a forma que, na minha experiência, dentro de língua inglesa, eu consigo trabalhar, né? Divido os grupos em 5 no máximo, mais que 5 eu acho que vira bagunça, e aí cada um fica responsável de fazer. Agora, administrar os grupos é cansativo, mas
a nossa profissão já é cansativa, né? É algo que a gente se propõe diariamente. Então, o que eu tenho para compartilhar com você seria isso, Jennifer. Essa consideração é interessante, né, professor? Porque muitas vezes a gente fica arrumando desculpas para não fazer, né? Ah, porque minha escola não tem infraestrutura, ah, porque não tem internet, ah, porque não tem computador, ah, porque não tem. Mas as metodologias ativas não necessariamente dependem, né, de uma escola super equipada, com muitos recursos tecnológicos. Óbvio que se a gente tem um recurso na mão, é muito mais tranquilo para explorar, inclusive, múltiplas possibilidades, mas a gente não pode pensar né, que para fazer algo diferente a gente dependa, né, dessa infraestrutura, porque a gente sabe que, especialmente na rede pública, né, a gente vai lidar com uma série de desafios e dificuldades nesse sentido, né? Mas que isso não seja, assim, uma justificativa para que a gente fique realmente no ensino tradicional, né? Sim. Eu gosto de pensar que, assim, quando a gente quer, a gente faz, né? De algum jeito, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos na licenciatura, principalmente, assim, para que eles aprendam a utilizar os recursos que a escola dispõe. Então, fazer realmente um mapeamento e ver, né, o que a gente tem disponível enquanto infraestrutura, enquanto material, e utilizar aquele recurso, né? Sim. Porque ficar também trazendo de casa, muitas vezes, ou comprando coisas, né? Às vezes é complicado também, né? Então, a gente também não pode colocar responsabilidade no sentido de estar instrumentalizando o espaço no bolso do professor e da professora, né? Mas e tem como comum, fazer, né? Exato, né? A gente está um pouco acostumado já a fazer isso, né? Tirar do próprio bolso, né, os recursos que a gente gostaria e que precisa para usar, mas, né, na medida do possível, né, vamos usar os recursos da escola mesmo, né, e dá para fazer muita coisa, né. E eu acho que eu não utilizo muito IA, assim, eu sou um pouco resistente, mas, assim, eu vejo um conjunto de possibilidades de uso, né, e tem tantas IAs hoje, né, que a gente, antes só tinha o chat GPT, né, que era o mais comum, mas hoje tem tantas IAs para utilizar, para construir diferentes recursos, que, assim, né, por que não se abrir a possibilidade de, pelo menos, conhecer, experimentar e verificar dentro de um conjunto de possibilidades, né? Então, sim, se não temos mais nenhuma questão, eu vou passar a palavra para o professor Gabriel fazer as considerações finais. E gostaria de lembrar que temos já no chat o link de presença, né, para quem está hoje conosco ao vivo, mas que será disponibilizado também o mesmo link quando o vídeo for publicado no canal do YouTube. Então, quem já estiver presente por aqui já pode registrar sua presença no formulário. Professor, fique à vontade para fazer suas considerações. Bom, eu vou aproveitar esse gancho que você falou, né? Quando a gente não tem esses recursos tecnológicos, né, acaba que a gente precisa se doar um pouco mais, né? Ou a gente vai pesquisar fora do horário do trabalho, ou a gente vai ter de fazer impressões, recortes e materiais, né? Tirando do nosso bolso, né? Eu acho que o segredo é fazer uma mediação ou então negociar com a escola, né? Como você falou, as nossas escolas têm materiais, e aí é negociar com a secretaria, negociar com a diretoria ali, olha, eu posso fazer essa parte, mas eu preciso de ajuda aqui. Todas as escolas estão abertas a essa negociação, todas as escolas querem ajudar os alunos, né? Estão ali em prol dos alunos. Então, o diálogo é a chave nesse momento, né? O que você pode fazer, o que o outro pode fazer, somando para dar o resultado que a gente quer, que é ajudar os nossos alunos, né? Continuando, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Essa é a minha primeira palestra online que eu faço, então eu estou muito feliz e muito honrado de ter dado tudo certo. Agradeço pela oportunidade de vocês estarem aqui me escutando e compartilhar, assim, conhecimento. É uma coisa que nos inspira muito. Nós que já estamos aí na docência, né? Há pelo menos 10 anos, nós já temos os nossos calos, mas se a gente continua e permanece é porque a gente ama
A gente entende todos os pormenores, né? Mas escolhemos estar aqui porque alguma coisa nos inspira. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês todos tenham uma excelente quinta-feira e um ótimo dia para vocês. Até a próxima. Então, professora, é uma alegria, né, ter compartilhado com você a manhã de hoje, né? A sua palestra vai ficar gravada no nosso canal. A gente fica muito feliz pelo seu aceite, né? É um projeto que nos dá muita alegria de estar conduzindo, a gente sabe da importância da formação continuada docente, e atender 2 municípios do estado do Amazonas se torna também muito gratificante para nós, né? Poder operacionalizar a formação docente e 2 realidades muito diferentes, né? 2 cidades muito diferentes. Sim. Então, desde já, né, está muito bem recebido e acolhido pelo nosso grupo, se sinta muito bem recebido e acolhido pelo nosso grupo. Espero que realmente tenha sido uma manhã de muito aprendizado para todos nós, com certeza, mas assim, já, né, o consideramos como professor parceiro do projeto. Então, conforme, né, as edições forem acontecendo e as demandas forem acontecendo, a gente também vai consultá-lo para outras oportunidades para estar conosco. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.